Inquietação. Inquietação. É só inquietação. É só inquietação. Inquietação. É só inquietação, inquietação. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer. Inquietação, inquietação. É só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Olá, bem-vindo ao Princípio da Inquietação. Neste episódio vamos escutar o filósofo António de Castro Queiro, que nos falará sobre o assombro. Nas palavras de Queiro, desde cedo experiências radicais revelam a vulnerabilidade do tempo e do ser. O filósofo é professor de filosofia antiga, grego, latim e alemão e traduziu vários textos clássicos do grego para português, destacando-se a tradução de referência da Ética a Nicômaco, de Aristóteles. A morte, a ausência, a separação e o impacto assombroso que provocam na nossa vida será a seguir explicado com notável rigor filosófico. O assombro como descoberta da perplexidade e a possibilidade de resistência é o título da palestra que António de Castro Queiro apresentou no Espanto, Festival Internacional de Filosofia, e que vos convidamos a ouvir. Princípio da Inquietação, o podcast para filosofar, porque não sei ainda. Espanto, Festival Internacional de Filosofia. Este ano vamos pensar sobre o desejo, entre os dias 13 e 28 de junho, em Cascais. Garanta já o seu lugar. Bom dia, muito obrigado por terem vindo. Então, o que nos traz aqui são várias coisas, todas boas, possíveis, e vou concentrar-me sobre o assombro. O assombro é uma palavra que em português tem a ver com sombrio e com sombra, obviamente, no sentido literal do termo, mas depois de uma forma, de um modo figurado, liga-se a horizontes semânticos diferentes. E é uma palavra que traduz bem, embora não etimologicamente, a palavra alemã unheimlich, o substantivo adjetivo e o substantivo Unheimlichkeit, e que é utilizado pela tradição fenomenológica do início do século XX, com Martin Heidegger, e também por Freud, claro. E a palavra é dificilmente traduzida porque Heim quer dizer em casa, e nós em português poderíamos traduzir por hospitaleiro, acolhedor, o que dá colo, consolador, e o inóspito, o assombroso, que é uma palavra positiva que diz o negativo, o que é privado desta sensação de estar em casa, é o inóspito, portanto aquilo que faz sentir-nos como peixe fora de água, é perturbador, e pode ser traduzido por outras palavras de origem latina como o insólito, o que não é acostumado. E, portanto, nós podemos perceber que, no sentido figurado, mas numa experiência concreta, o que quer dizer o que é insólito, o que não é acolhedor, o que nos atira para fora d'água, para fora do nosso elemento, é precisamente aquilo que está em causa. E o que vou começar por fazer é convidar as senhoras e os senhores da amável assistência a passarem em revista alguns episódios, ocorrências do que é insólito, do que nos parece incutir estranheza e que nos faz espécie, nesta formulação portuguesa que quer dizer o que dá nas vistas, o que dá na vista. E a primeira circunstância que queria chamar a atenção ou convidar-vos para pensar era estar em casa, ou ir a casa, a uma hora do dia, num dia de semana em que não estamos lá. E pode ser, sei lá, a uma terça-feira,
em que estamos a trabalhar, mas temos de ir a casa. E o que acontece precisamente nessa experiência é que parece que surpreendemos a casa depois de ter estado exposta a um poltergeist e que as terrinas, peças de roupa, tudo saiu de cristaleiras e de armários, andaram a esvoaçar, e quando vamos entrar em casa, tudo assenta e parece que nos quer enganar, quando houve um imenso rodopio, mas que na verdade o que nós temos de perceber é tudo está na mesma, como deixámos momentos antes, não fazíamos tensões de regressar a casa, e tudo muda. E a pergunta é: o que é que muda? Não é a primeira pergunta que nós fazemos. Se calhar nem damos conta desta forma específica de metamorfose do quarto, da casa. Mas o que acontece é que nós fazemos esta experiência da mudança. Há qualquer coisa a mais que não estava lá e que passa a estar. Isto é, nós temos acesso, não apenas, diz a filosofia, à realidade objetiva, aos conteúdos das coisas, mas temos acesso também e conseguimos captar o que excede essa mesma presença. Os gregos utilizam a palavra nous. Nous é traduzido mal por espírito. Nous era aquilo de que Argos, o cão de Ulisses, era portador. E quando Ulisses chega a Ítaca, o cão consegue ver para lá da figura andrajosa do pedinte e do velho, e ele consegue identificar contra todas as aparências que era Ulisses. E nós somos portadores desse nous, quer dizer faro, ter faro. E é uma forma de captação precisamente desta mudança. Ou seja, é exatamente a mesma casa e por outro lado é completamente diferente. Nós fazemos essa experiência. Mas pode também acontecer que regressemos à praia da infância. Pode ser na Costa Vicentina, se for a minha, Mil Fontes, e regressam décadas mais tarde. E o que vem é exatamente a mesma morfologia geográfica, talvez um pouco alterada e transformada por causa do tempo, da ponte que construíram logo no pós-25 de Abril, e, portanto tem muito mais gente, muito mais construção. Mas se olharmos só para a praia, pela orla marítima, conseguimos perceber que era exatamente o que teríamos visto. Pode haver modificações, mas é exatamente o que tínhamos visto. E precisamente o que acontece nessa circunstância é nós deslocamos lá por GPS, mas a praia tem um sentido completamente diferente. E de quando em vez, se passarmos lá algum tempo, surge, sem sabermos bem como, a praia tal como era experimentada na infância ou na juventude. A infância nas férias grandes do mundo e na juventude com a sensação de véspera. Não é? Na juventude é sempre tudo sexta-feira, depois do jantar, na expectativa do que vai acontecer a seguir. E portanto nessa forma específica, o assombro da perturbação ou da estranheza não é necessariamente mau. Há uma impermeabilização ou há uma anulação da impermeabilização da praia como era quando toda a gente estava viva, pais, avós, e depois a praia como ela se apresenta agora, do ponto de vista objetivo da geografia, da geologia, é exatamente a mesma coisa, e contudo é diferente. Não é? É agora, e é impermeável, está blindado, o agora, ao que era então. E precisamente o que nós podemos perceber ao expor-nos a esta alteração, os alemães chamam Stimmung, não é? Formas de vibração, os ingleses utilizam a palavra mood, moda, modalização da experiência. Não gosto da palavra estado de espírito, porque não traduz, não está nada estagnado, não está nada parado, é uma forma sempre a decorrer. Que o que acontece é nós estamos expostos a esse tipo de variação. E podemos ir a bairros onde já não íamos há imensos anos, na cidade de Lisboa. Surge-nos o bairro como era, surge-nos o bairro agora. Parece que há ali uma espécie de ansibolia, uma ambiguidade na forma da apresentação. E o interessante aqui, que era o que pedia para reter, há um excesso de sentido que permite perceber. É exatamente tudo, ou poderia exatamente ser tudo da mesma maneira, as mesmas coisas, e contudo é diferente. É nessa circunstância que nós podemos também entrar num quarto, não é? Entramos numa sala e vemos
um casal que acabou de ter um arrufo e depois disfarça. Não é nada. E nós percebemos ao abrir a porta que queremos fechar porque está um ambiente de cortar à faca. Ou deram um beijo e estão no início do romance e não querem trair-se. Ou estão a acabar e a assumir a separação e também não querem que se saiba. O que nós percebemos é abrimos a porta e queremos fechar. Porquê? Porque o que está dado a ver é mais do que está visto. E essa é uma experiência de assombro. É nesta circunstância que Goethe, no Fausto, descreve uma das primeiras apresentações do diabo, Mefistófeles, mas no seu desaparecimento. Ou seja, Mefistófeles tinha estado no quarto de Margarida e desaparece para ela entrar. E nós lemos, ela entra com um candeeiro e diz: está tão abafado, tão quente aqui. Abre a janela e todavia fora não é tanto o calor. Não sei que tenho. Quem me dera que a mãe estivesse em casa. Sinto correr-me o corpo um calafrio. Uma criança sou tola e medrosa. Ou seja, esta descrição que tem rios de tinta que agora virtualidade a comentar, descreve exatamente o que se passa quando vamos a um sítio e fazemos uma experiência de qualquer coisa que está lá e está ausente. Os latinos dizem praesentia in absentia. Isto é, a forma peculiar do assombro é um operador que nos faz experimentar de uma forma mais ou menos passiva como é que as coisas são exatamente as mesmas e estão mudadas, mas aqui nesta passagem do Fausto de Goethe é uma alteração complexa porque o que eu detenho, o que Margarida capta é inteiramente ausente. É difícil, do ponto de vista científico, explicar o que se passa aqui, porque não há causa nenhuma, só há efeito. E efeito de quê? Nada. Não há rigorosamente nada. Nós sabemos, porque estamos do ponto de vista do leitor e lemos que Mefistófeles saiu e deixou aquela atmosfera diabólica, mas Margarida não sabe. Mas não é apenas nesta circunstância, em que nós sentimos a ausência, isso é que importa aqui referir, e a diferença do que é uma casa captada tal como é o quarto, o que há de mais familiar do que um quarto, e depois, por outro lado, esta sensação de uma presença ausente, é também a experiência que nós fazemos da nossa casa quando alguém sai, Ou seja, para muitos de nós que trabalham em casa, e é o que me acontece, é um martírio ter ido à faculdade, onde nós trabalhamos em casa, precisamente as pessoas que estão em casa saem e depois regressam. E portanto nós fazemos a experiência da casa, tem ritmos completamente diferentes, porque a casa é diferente às 9 horas da manhã de segunda-feira, é completamente diferente às 20 horas de sexta-feira. E já nem se fala nos diversos dias da semana, completamente diferentes, os diversos dias da semana, não é? Segunda, terça, quarta, quinta já há Thursdays, e depois Casual Friday, Heavy Weekend e depois Monday. E precisamente o que acontece é uma modificação completa da disposição da casa. A casa é um organismo vivo, não é? E quando alguém sai é completamente diferente. Nós podemos estar em casa e achar que alguém está em casa, nós fazemos alguém em casa, ou então achamos que ninguém está em casa e afinal está, e surpreende-nos, e o regime da forma da apresentação da casa é completamente diferente. E é precisamente essa circunstância do organismo vivo, não é? Não há objetos para os gregos, é uma invenção de Descartes, não é? Peter Sloterdijk diz que a invenção da cardiologia destruiu o simbolismo do coração. E precisamente o que sucede é que quando alguém desaparece, a casa muda, não é? Ou porque saiu para trabalhar, saiu para ir às compras, ou então porque há um rompimento e a pessoa sai, when a love affair is over, ou porque morre. E precisamente o que acontece nessa circunstância, vou ler o Bardo, é a descrição do que é uma casa cheia daquela única pessoa que fazia falta. E é de King John, Acto 3, Cena 4. E Arturo foi raptado ou morreu, não se sabe. E a mãe descreve o quarto assim: a dor enche o quarto do meu filho ausente.
deita-se na sua cama, anda para cima e para baixo comigo, reveste-se das suas feições graciosas, repete as suas palavras, recorda-me todos os seus traços gentis, preenche as suas roupas vazias com a sua forma. É o bardo, até me arrepia. E justamente o que sucede nesta descrição é roupa, não é? Cheia de nada, porque não tem gente para vestir. Os talheres usados por pessoas, não é? Aquele talher, o prato do avô ou do pai e sem avô. Ou os sítios que as crianças habitam, não é? Os mais improváveis, cantos, esconderijos, as mesas de baixo, enfim. E precisamente o que surge à mãe é tudo preenchido com a dor da ausência. É assombrosa esta dor da ausência. E, portanto, nas mais diversas circunstâncias que tenho estado aqui a descrever, é precisamente isso, do ponto de vista cognitivo, que tipo de percepção é esta que está a captar nada, rigorosamente nada, que tem acesso não a uma presença, mas a uma ausência. E isso é assombroso. Quando pensamos nisso, é completamente assombroso. Mas poderíamos acreditar que esse tipo de experiência que aqui está a ser descrita é apenas com objetos ou com os outros, na sua modificação, alteração, transformação e ausência, que nos deixam numa forma extrema, inóspita. E é precisamente essa forma específica que acontece também quando acontece connosco, não é? Quando acontece o assombroso connosco, quando mudamos, quando não somos os mesmos, quando passamos por experiências na vida absolutamente traumáticas e nós percebemos no momento seguinte, a partir de agora, tudo vai ser diferente. Não se sabe como, sabe-se é que a partir destas circunstâncias tudo será diferente. E, portanto, na invocação das nossas experiências, que é de estarmos vivos na primeira vez das primeiras vezes, o que acontece da experiência do assombroso, na presença do outro assombroso, de facto o que sucede é uma alteração tal que temos uma captação do que vai acontecer, não é no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte, é tudo, a partir de agora vai ser diferente. E é precisamente essa circunstância que nos leva a ter um contacto com a morte. A morte é uma forma de acontecimento que está a dar-se desde o primeiro instante. Não é? Os alemães dizem que estamos a serrar, a vida é estar a serrar o tronco da árvore onde estamos sentados. E Santo Agostinho diz, não é? Abutero matris incipi mori. Começas a morrer logo quando sais da barriga da tua mãe. O que acontece, mais das vezes, é que há uma neutralização da nossa relação com essa finitude. Mas de vez em quando ela aparece. Estamos com boa consciência, está tudo a correr bem e o português diz bem demais. O ir indo, que é o que nós gostamos, não queremos o bem demais, é completamente alterado quando em vez de nos atirar a cara à morte e batemos com o nariz na sua porta e na angústia, na ansiedade. E precisamente esse tipo de descrição, eu trouxe aqui invocando alguns momentos da história da literatura, está presente também num poema de Goethe, O Rei dos Elfos, e que foi musicado, não é, por Franz Schubert e Karl Löwe. E vou apenas ler algumas estrofes, porque precisamente é essa forma específica como aqueles que nos estão próximos podem sentir medo e nós não percebemos porque é que eles têm medo. E por outro lado nós temos de dizer aos outros porque é que temos medo e eles não conseguem perceber. Ou então pelo outro lado, os outros estão cheios de medo e nós não conseguimos perceber como é que eles têm medo, porque há uma impermeabilização complexa. O princípio, principium individuationis, o princípio de individuação é o ser nosso, exclusivo, meu, no encaminhamento da morte. E diz o pai para o filho: meu filho, por escondes assim, cheio de medo, o teu rosto? Não vês, pai, o rei dos elfos? O rei dos elfos com coroa e cauda? Meu filho, é só uma faixa de neblina, é só nevoeiro. Meu pai, não ouves que o rei dos elfos me promete baixinho? Sossega, meu filho, é o vento a sussurrar nas folhas secas. Meu pai, não vês ali as filhas do rei dos elfos no local sombrio? Meu filho, o vejo bem claro, são os velhos salgueiros que parecem tão cinzentos.
Ou seja, o que nós vemos nesta citação é precisamente o facto de haver salgueiros, de haver árvores, de haver sombras e, por outro lado, de haver coisas completamente diferentes. O rei dos elfos é o perpetrador, o violador ou é a morte. E precisamente a circunstância é: não há um acompanhamento do outro, porque não há um acompanhamento do medo do outro, não há um acompanhamento do filho, porque não há um acompanhamento pelo pai do que está a acontecer. E precisamente esta circunstância, o que permite perceber é, o mais das vezes e primordialmente, nós tendemos, que o cotidiano assim faz, tendemos à neutralização dessa forma específica, nem tanto em baixo, nem tanto em cima, o ir indo. Ou seja, gostamos desta cotidianidade média, é habitável, de onde veio o normal, o habitável, o habitual. E nós gostamos de habitar aqui. Embora tendemos a gostar também de euforia, ela não pode ser tanta que depois caiamos, não gostamos da depressão. E, portanto, na nossa cabeça nós vamos tentando lidar com estas mesmas circunstâncias. O que acontece é precisamente, há agentes patológicos. A morte apresenta-se como um agente patológico, o mal apresenta-se como um agente patológico. Nos varia a forma específica do normal, habitual. E o que acontece é precisamente ficamos expulsos dessa circunstância. E é isso que é o assombro, o que é o inóspito, o que é não estar em casa, mas de uma forma muito concreta, não é vaga, uma forma absolutamente concreta. Ora, até aqui eu tenho estado, de facto, a apresentar diferenças na própria experiência que desequilibram o modo como habitualmente nós nos encontramos. E parece que o assombro, o espanto, era, como diz Aristóteles no princípio da metafísica, o thaumatzen, dado apenas em circunstâncias excepcionais, extraordinárias, e que nós queremos de alguma forma regressar ao que é o normal, ao que é habitual. Mas eu vou dar-vos uma má notícia, não se engane, porque precisamente o que é que acontece com a nossa casa a uma hora em que nós estamos lá sempre? E o que acontece a nossa praia favorita quando nada muda? E o que acontece há anos e anos e anos e anos em que não acontece nada? Depois acontece 30 anos mais tarde. Aí passaram-se 30 anos, 40 anos. E precisamente o assombroso também se constitui na identidade, também se constitui na permanência. Nós não temos os olhos treinados para o ver. Não é? Mas o que acontece é precisamente essa forma específica da permanência e do mesmo acontece também na manifestação do tédio. Os alemães têm uma palavra para tédio que é Langeweile, longa duração. E os espanhóis também dizem aborrimento, o aborrecimento. Significa a forma específica como nós nos afastamos do horror. E o que é o horror? É que amanhã vai ser ontem. Vai ser sempre ontem. Nunca mais nada vai mudar. E, portanto, nós também não lidamos bem com a identidade do mesmo. Ficamos completamente desequilibrados se não tivermos a sensação de que as coisas vão mudar. Não é? Nós sabemos que há pessoas que estão numa determinada relação. Eu gosto da mudança. Não é? E depois muda para ficar sempre na mesma, ou fica tudo na mesma para se alterar de uma forma complexa. E há justamente nessas circunstâncias a experiência do assombro. Há um texto das Ondas, da Virginia Woolf, que descreve casas sem ponto de vista, a vida do ponto de vista de um canteiro. Ela tem imaginação. Não é? E, de formas específicas, como é que os objetos se apresentam para um ponto de vista de ninhos. E ela diz: quanto melhor é o silêncio, a chávena de café, a mesa, quanto melhor é sentar-me sozinha como a ave marinha solitária que abre as asas sobre o poste. Deixem-me sentar aqui para sempre com coisas simples, esta chávena de café, esta faca, este garfo, coisas em si mesmas, eu sendo a mesma. O que nós verificamos tanto na diferença quanto na identidade é precisamente essa experiência arcaica que os gregos têm
em dois dos maiores pensadores do Ocidente. Espero que não sejam motivos de woke. Nós somos europeus ocidentais e pensamos com o verbo ser. É diferente do pensamento asiático, completamente diferente. E um deles diz estigar einai. Porque na verdade é ser. E depois tem uma outra fórmula que diz togar auto noen tekai einai. É a mesma coisa, pensar e ser. É Parménides que o diz. E abriu-se com esta formulação no Ocidente o esforço complexo de destruir a opinião, de destruir a mentira, de destruir a pós-verdade, de destruir aquilo que me parece como sendo verdadeiro e, portanto, o apoio da aletheia, da verdade. E no assombro pode parecer que nós estamos sempre expostos a coisas diferentes, quando podemos estar sempre expostos à mesma coisa, mas esse fascínio para lá de toda a diferença é a mesma casa, é a mesma praia, é a mesma pessoa, é inegável. Mas como? Tudo está contra. E por outro lado, um outro pensador, Heraclito, que tem uma formulação aparentemente contrária. Essa formulação não é dele, é uma formulação do pensamento tardio, mas que resume o seu pensamento: tapanta rei, tudo flui, tudo está a fluir, tudo corre. E precisamente o que nós percebemos aí nesta formação é uma espécie de repetição do mesmo transformação, mas uma tese, tudo é a mesma coisa, e essa mesma coisa está em mudança, tudo no seu todo é a mesma coisa, tudo no seu todo está em mudança, na verdade, não são contraditórios, é exatamente o mesmo, porque nós podemos pensar a vida como sendo qualquer coisa que num momento difícil vai ser ultrapassado, tudo é repetido. E contudo, nós pensamos a vida como aquele título do filme francês, Tous les matins du monde sont son retour, nenhuma manhã do mundo regressa. Porque a passagem, não é? A sequência do tempo é a passagem, e a passagem é irreversível no seu momento constitutivo. E precisamente esta é a dificuldade já de segunda ordem, mais complexa, mais abstrata, mas alicerçada nos exemplos que convidei a fazer-vos, nós conseguimos perceber como é que tudo parece exatamente a mesma coisa e tudo parece numa determinada diferença, porque tudo desde sempre está no seu decurso, no seu transcurso absolutamente irreversível, completamente irrepetível, tal que, agora mesmo, nunca mais vai voltar a ser. Está a ser ido. É uma espécie de hostel espanhol que alberga durante a noite e depois de manhã temos de sair. E é isso que acontece precisamente a cada instante. Portanto, estamos expostos, por um lado, a esta forma específica da perda do tempo que passa, da perda de coisas, da perda de pessoas, não é? Da perda da vida, da perda do seu próprio sentido, e por outro lado, há uma forma peculiar de insistência e de permanência. E vou trazer aqui à colação um poema, para mim, de um dos maiores, se não o maior poeta austríaco, tanto poeta de língua alemã, Georg Trakl, e que traz à consideração uma paisagem muito próxima, pode ser muito próxima da contemporaneidade. Pode ser Gaza, pode ser Teherão, pode ser Kiev, pode ser, enfim. Isto para falar daquelas que nos perturbam no Ocidente, como se só estas guerras contassem. Pode ser invocado, pode ser no hospital, pode ser no leito de morte do que está a acontecer. E por outro lado é a forma específica como nós aqui estamos tão bem nesta sala climatizada. E o poema chama-se Salmo. Há uma luz que o vento extinguiu. Há uma taberna que um bêbado deixa à tarde. Há uma vinha queimada e negra com buracos cheios de aranhas. Há um espaço que foi caiado com leite. O louco morreu. Há uma ilha do Mar do Sul para receber o Deus Sol. Rufam os tambores. Os homens executam danças guerreiras. As mulheres meneiam as ancas entre trepadeiras e flores de fogo quando canta o mar. Nosso paraíso perdido. As ninfas abandonaram as florestas douradas. O estranho vai a enterrar. Depois cai uma chuva cintilante. O filho de Pan aparece na figura de um trabalhador da terra que dorme ao meio-dia sobre o asfalto escaldante. Há pequenas meninas num pátio com vestidinhos cheios de uma pobreza de partir o coração. Há quartos cheios de acordes e sonatas. Há sombras que se abraçam à frente de um espelho cego.
Às janelas do hospital aquecem-se convalescentes. Um barco branco a vapor sobe o canal com pestes sangrentas. A estranha irmã aparece de novo nos sonhos maus de alguém. Em sossego no bosque de sabugueiros brinca com as suas estrelas. O estudante, talvez um sósia, segue-a através da janela até desaparecer. Atrás dele jaz o seu irmão morto. Ou então ele desce a velha escada de caracol. No escuro, as castanhas empalidecem o rosto de um jovem noviço. O jardim está ao anoitecer. No cruzamento esvoaçam os morcegos em redor. Os filhos do caseiro acabam de brincar e procuram o ouro do céu. Acordes finais de um quarteto. A pequena cega corre a tremer pela alameda e mais tarde toca a sua sombra no muro frio, envolta por contos de fadas e lendas de santos. Há um barco vazio que desce o canal negro ao anoitecer. Na obscuridade do velho asilo decaem ruínas humanas. Os órfãos mortos jazem nos muros do jardim. De quartos cinzentos surgem anjos com asas sujas de lama. Vermes saem das suas pálpebras amarelecidas. A praça em frente da igreja é lúgubre e silenciosa e assombrosa como nos dias da infância. Sobre pegadas prateadas deslizam vidas passadas e as sombras dos condenados descem até às águas pestilentas. Na sua sepultura o mágico branco brinca com as suas cobras. Silenciosamente sobre o Calvário abrem-se os olhos dourados de Deus. Obrigado. Este episódio do Princípio da Inquietação foi gravado no Espanto Festival Internacional de Filosofia e editado pela Uncommon Waves. A identidade sonora é uma interpretação do músico e produtor Pedro Luís da obra Inquietação, da autoria de José Mário Branco, inspirada na versão interpretada pelo grupo A Naifa. A capa é de Tiago Pereira Santos, com fotografia do Espanto. A coordenação está a cargo de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Pode ouvir o Princípio da Inquietação em expresso.pt, na SIC e na SIC Notícias ou na sua plataforma de podcast. Voltamos na próxima semana.